Fala alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estamos aqui para começar o primeiro curso do nosso canal e a gente vai começar a conversar hoje sobre pré-cálculo, né? Como o nome já diz, é, essa disciplina, né? Essa playlist aqui serve justamente para preparar os alunos que vão entrar numa universidade, que vão começar a estudar cálculo mesmo e que vão ter assim, todas as necessidades, vão ter todos os pré-requisitos que se precisa para você aprender cálculo, beleza? Então, vamos começar aqui hoje. O tema do vídeo de hoje aqui de pré-cálculo, a gente vai começar lá de trás, a gente vai começar da lógica matemática. E basicamente é como que a gente pensa, né? A gente precisa, como a gente pensa matematicamente, o que aqueles símbolos significam para nós. E é isso, a gente precisa entender justamente a matemática, entender como que ela funciona. Então, para isso, a gente começa com essa frase aqui. A gente quer transformar essa frase aqui em uma equação, certo? Então, por exemplo, aqui está falando o seguinte: uma fábrica recebeu 5 máquinas novas e ficaram com um total de 20 máquinas. E aí, ó, quantas máquinas tinham antes? E a gente quer justamente transformar essa informação, a gente quer transformar essa frase em uma expressão matemática, tá? Então a gente se pergunta o seguinte: o que a gente não sabe? A gente não sabe nesse problema quantas máquinas tinham antes. Então a gente pode chamar essa quantidade, quantas máquinas tinham antes, que é um número, né? De qualquer coisa, a gente pode chamar de qualquer letra que a gente quiser. Vamos dizer assim, o habitual a gente chama de x. Então, o que realmente vai, então a gente chama, por exemplo, de x a quantidade de máquinas que tinham antes das novas chegarem. Porém, o que aconteceu? A gente tinha X máquinas na fábrica e aí chegou mais 5, ou seja, somou mais 5 máquinas a esse total de X, certo? E quanto que ficou? E aí ficou, depois que somaram essas 5, a gente chegou a um total de 20 máquinas. Então, se a gente pega o número anterior de máquinas, soma 5, isso vai ter que estar igual a 20 máquinas. Então, aqui está, deixa eu aumentar aqui. Aqui está o nosso objetivo. Nós transformamos essa informação, né, que é uma frase, transformamos ela em uma equação. Isso é uma equação simples, certo? Que a gente pode, então, manipulá-la para a gente achar o x, certo? Bom, então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Bom, a gente viu muito lá na escola, passa o 5 para o outro lado com outro sinal. A gente ouvia muito na escola desse jeito, certo? Realmente na prática é isso que a gente faz. Porém, gente, aqui, né, para entrar no ensino superior, a gente precisa ter mais uma noção do que a gente está fazendo mesmo, tá? Bom, o que nós estamos fazendo? Pensa o seguinte: se a gente pensar em uma balança, por exemplo, vamos supor aqui, não sei desenhar, mas vamos supor que a gente tem uma balança aqui, assim. O que acontece se a gente colocar um peso, por exemplo, aqui de 5 quilos e um outro peso de 5 quilos aqui? Concorda comigo que essa balança ela vai estar equilibrada porque nós temos pesos iguais dos dois lados? Vai estar sim equilibrada. Porém, se a gente adicionar do lado esquerdo mais, por exemplo, mais 2 quilos, para o outro lado, para essa balança continuar equilibrada, o que tem que acontecer? A gente tem que adicionar mais 2 quilos do outro lado também. Concorda? Nas expressões, nas equações, é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, eu tenho x mais 5 igual a 20. Eu quero achar só o x. Eu quero achar a quantidade de máquinas que tinham antes. A gente pode subtrair 5 do lado esquerdo
Porém, para manter a igualdade, a gente tem que subtrair 5 do outro lado também. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui. Vamos lá. Eu vou ter x mais 5. E olha o que eu vou fazer. Eu vou subtrair 5 desse lado. Tá? Se eu subtrair 5 desse lado, lembra da balança? Para manter igual, eu vou ter que subtrair 5 desse lado aqui também. Certo? Então, o que nós vamos ter? Ó, x, 5 menos 5, isso aqui vai ficar zero, vai ficar nada, né? Vou botar aqui para o lado. Então, olha só o que vai acontecer. O x vai ser igual, então, a 20 menos 5, que é 15. Chegamos, então, ao total de 15 máquinas. Então, para que eu fiz isso tudo aqui? Eu estou mostrando para vocês, gente, o que acontece de fato. Então, numa equação, esse negócio de passar para o outro lado com um sinal diferente, né, é só uma forma mais simples do aluno lá no ensino fundamental entender. Porém, o que acontece de fato não é isso, tá? Nós temos uma equação, nós temos esse lado 1 e temos esse lado 2. São duas coisas iguais, né? A gente vai comentar isso aqui agora. Se são duas coisas iguais, a gente pode subtrair 5 desse lado e subtrair 5 desse lado também, para continuar igual. Então é isso que a gente faz em equações. Nós temos duas coisas iguais, a gente muda um lado e muda o outro, da mesma maneira. Certo, gente? E então é isso. Então, por exemplo, vamos aos sinais, né? Assim como temos o sinal de igual, né? Então, por exemplo, 2x mais 1, isso é igual a 4, por exemplo, a nossa hipótese, nós também podemos escrever que é diferente. Então, se isso é igual a 4 aqui, a gente pode fazer o seguinte, botar essa barra, fazer assim, ó, diferente de 4. Então esse aqui é um outro símbolo, esse aqui é um símbolo de diferente. Nós estamos falando que 2x mais 1 tem que ser diferente de 4, certo? É isso que esse símbolo significa, certo? Beleza, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu digo que x mais 5 é igual a 20, se eu somar um desse lado aqui e ficar x mais 6 e deixar o outro lado, né? E eu não somar um do outro lado, eu vou ter que dizer que x mais 6 é diferente de 20. Claro que é diferente de 20. Certo, gente? Entenderam? Lembrando, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Essa parte introdutória parece super simples, realmente parece coisa, vamos dizer assim, bem básico, mas, gente, é importante, tá? É importante para todo outro para todo curso de cálculo a seguir. Bom, e aí, gente, a gente tem que lembrar também da ordem, né, que a gente resolve essas expressões. A gente tem que lembrar, por exemplo, de quando eu tenho duas vezes, ou melhor, deixa eu voltar aqui, 2, por exemplo, mais 4 vezes 4, quando tem isso aqui, a gente tem que lembrar, né, lá de trás, o que a gente faz? A gente tem que fazer primeiro a ordem que primeiro a gente faz é a multiplicação. Então aqui vai ter que ficar 2 mais o 4 vezes 4, que é 16. Aí sim a gente pode somar esses dois dá 18. Então lembre-se, gente, só recordando aqui com vocês a ordem das operações. Recordem isso, pesquisem isso se precisar. Qual a ordem das operações que a gente tem que fazer primeiro? Para não errar continha boba. Igual aqui, né? Se a gente soma o 4, primeiro que vai acontecer? 2 vezes 4, 8. Eu fiquei com 4 vezes 8. E 4 vezes 8, gente, é 32. E 32 é diferente de 18. Então perceba que se você alterar a ordem, vai dar um resultado diferente. Então, se atentem a isso, pesquisem sobre essa ordem, pesquisem sobre os parênteses, se não estiverem recordando, porque vai ser muito importante, certo?
Então vamos continuar aqui o nosso conteúdo, que agora a gente vai falar um pouco agora dos, das preposições, né? Das proposições aqui, se e então, tá? Isso aqui a gente vai utilizar como lógica, tá? Esse cara aqui é a nossa hipótese. Se você se queimou. Essa aqui é a nossa hipótese que nós estamos colocando. Você se queimou. E aí a gente pode fazer o quê? Uma tese em relação a essa hipótese. Então vamos fazer o seguinte. Se você se queimou, então você sentiu dor. Perceba, uma coisa implica na outra. Você, tirando os casos, né, que tem casos de pessoas que não sentem dor, mas isso é muito raro, mas no geral, se você se queimou, isso automaticamente vai significar que você sentiu dor. Percebe isso? Uma coisa implica na outra. Então uma coisa está ligada à outra. Você se queimou, então você sentiu dor, certo? Isso, vamos dizer assim, então a gente tem uma hipótese, que é você se queimar, e a gente tem uma tese a partir dessa hipótese, que é você sentir dor. Mas perceba, gente, você sentir dor e você se queimar e sentir dor não significa que é a mesma coisa ao contrário. A hipótese agora virou, a hipótese agora é você sentir dor. Mas pensem, você sentir dor significa que você se queimou? Não, né? Por quê? Porque você pode sentir dor de várias maneiras possíveis. Você pode ter caído, batido o joelho na parede. Sei lá, você pode ter. Não sei, você pode ter, sei lá, se cortado com a faca e tal. Então são muitas possibilidades. Então você sentir dor não implica necessariamente que você se queimou. Aqui em cima, sim. Se você se queima, isso vai implicar automaticamente que você sentiu dor. Aqui não. Então uma coisa implica a outra, mas o inverso também não é verdade, tá? Então, certo? Entendendo essa parte? Então agora a gente vai olhar isso para olhar mais matemático. Então vamos começar aqui com a seguinte hipótese. A gente vai começar com a hipótese seguinte, que x ao quadrado, por exemplo, é igual a 16, tá? Essa aqui vai ser a nossa hipótese, tá? Bom, o símbolo de implica, né? Então, por exemplo, que seria esse então aqui, ele vai ser uma seta assim, tá? Dois iguais e uma seta. Bom, muitas pessoas fariam o seguinte: x ao quadrado é igual a 16, então o x implica automaticamente que o x é igual a 4. Vocês acham que isso aqui é verdade? Eu digo para vocês que não. Por quê? X ao quadrado é igual a 16. Vamos fazer o seguinte, no lugar desse x, ao invés do 4, vamos colocar o menos 4 para ver o que acontece. Olha como é que vai ficar. Menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos 4 vezes menos 4. Menos com menos, né? Vai ficar mais, né? Recordem essa questão, essas regras de sinais. E olha só, gente. Menos 4 ao quadrado é igual a 16 também. Percebam, então, que aqui a gente tem um problema. X ao quadrado ser igual a 16 não implica que x é igual a 4. Por quê? Porque o x também pode ser menos 4. Tá? Então, aqui eu tenho duas soluções. O x ele pode ser 4 ou o x pode ser menos 4. Certo? E aí, então, o que eu posso fazer? Fazer o seguinte. Se x ao quadrado é igual a 16, isso vai implicar necessariamente que x é igual a mais ou menos 4. Agora sim, a resposta correta. O x ele pode ser o 4 ou o menos 4. Né? Então tome muito cuidado
né, com essa questão do x ao quadrado igual a 16, pois ele tem essas características aí, tá? Bom, e o contrário? O contrário é verdade, certo? Olha só, se x é igual a 4, isso vai implicar necessariamente o seguinte, que x ao quadrado tem que ser igual a 16. Olha só, viram? Então, esse cara, x é igual a 4, implica automaticamente que x ao quadrado vai ser igual a 16. Então, você vai pensar, igual a gente estava falando antes aqui, né? Esse cara é a hipótese, então esse aqui vai ser o se x é igual a 4. Então, esse aqui seria o então, x ao quadrado é igual a 16, certo? O contrário não é verdade. Então, se você fala que x ao quadrado é igual a 16, isso não implica que x é igual a 4. Porque, como vimos antes, o x pode ser o menos 4. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Esse aqui é um caso em que, se você inverter a hipótese, não, não vai ser a mesma coisa, né? Não vai implicar da mesma forma. Certo? Entendido aqui, gente? Então, pode acontecer também de uma coisa implicar na outra ao mesmo tempo. Por exemplo, x ser igual a 2 implica, por exemplo, se eu subtrair 2 dos dois lados, que x menos 2 é igual a zero. Tá certo? Né? Se a nossa hipótese é x igual a 2, eu subtraio 2 dos dois lados, x menos 2 é igual a zero. O inverso também é verdade. Se x menos 2 é igual a zero, perceba que isso implica que x é igual a 2. E aí, gente, a gente utiliza o seguinte símbolo. Quando as duas coisas implicam ao mesmo tempo, nós utilizamos esse símbolo aqui, né, com as setinhas dos dois lados. Tá? Então, chegamos a essas conclusões. Certo, gente? Ok. Podemos também dizer aqui, voltando a esse caso aqui, a gente pode dizer o seguinte: eu posso dizer que x ao quadrado é diferente de 16. E dizer isso implica necessariamente, vai implicar, se x ao quadrado é diferente de 16, então o x é diferente de 4 e o x é diferente de menos 4. Eu posso dizer essas duas coisas. Se x ao quadrado é diferente de 16, então com certeza o x é diferente de 4 e diferente de menos 4. Tá bom, gente? Bom, então para finalizar, né, nós temos falar das preposições e ou. Então, a gente tem, então, por exemplo, a preposição e a preposição ou. Então, por exemplo, eu posso dizer, voltando aqui, vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Você sentiu dor. Se eu falar que, por exemplo, vamos dar um exemplo seguinte. O x, por exemplo, é par e e
é o par e primo. Tá? Olha só que interessante. Quando eu utilizo essa proposição o e falo que um número x, um x qualquer, ele é par e ele é primo, eu estou querendo dizer que esse número ele é par e ao mesmo tempo ele é primo. Ele satisfaz essas duas condições. E nós sabemos que só existe um número que é par e primo ao mesmo tempo, que é o x igual a 2. Então o 2 é esse cara. Então perceba que o x é par e primo. Esse e aí significa que as duas coisas ao mesmo tempo. Então tomem cuidado. Agora, se eu falo que x é par ou primo, isso significa o seguinte: ele pode ser apenas um dos. Ele pode continuar sendo os dois ao mesmo tempo, tá? Ele pode continuar sendo dois, par e primo. Porém, ele pode ser só um dos dois. Então, por exemplo, pode ser o número 4. Né? O número 4 é par e não é primo. Então ele se encaixa nessa frase. Porque ele tem que ser só um dos dois. Ou ele tem que ser par, ou ele tem que ser primo, ou tem que ser os dois. Ele vai ser um dos dois. Tá? Então é isso que essa proposição ou quer dizer. Então, por exemplo, ele pode ser o número 7. O número 7 é um número primo, não é par. Mas se ele já concluiu um desses requisitos aí, você já, vamos dizer assim, já deixa essa frase verdadeira. Bom, é isso então, gente. Essa é a nossa aula, tá? De lógica. Estudem esse assunto, tá? Lembrando que nessa playlist de pré-cálculo eu vou trazer aulas de exercício também, tá? Sobre tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, deixa aí nos comentários que a gente lê e vê, né? O que a gente pode mudar, tá? Então é isso aí. Nos vemos na próxima aula e até mais.